Seja bem-vindo ao canal do pregador Lucas Moraes. Aqui você confere vídeo novo toda quarta e todo domingo. E hoje eu estou com um vídeo interessantíssimo para a edificação da sua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho dos tipos básicos de judaísmo que existem. Porque é importante nós entendermos a respeito dos judeus. Ora, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. O Antigo Testamento ele é praticamente voltado para os judeus, primordialmente. Depois que ele tem aplicações também para os cristãos, mas a princípio ele se volta para os judeus e dos judeus para as outras pessoas, para as outras nações. Por isso, todos nós precisamos também aprender a respeito do judaísmo. Nós temos que fazer uma diferenciação entre judaísmo enquanto religião e judaísmo enquanto etnia. O judaísmo enquanto etnia, quem são os judeus? Os judeus nada mais são do que uma tribo daquelas 12 tribos que existiam no Antigo Testamento. Daquelas 12 tribos, a que mais sobreviveu, que não se misturou de forma cultural com as outras nações, foi a tribo de Judá. Os judeus vêm de Judá, que era um dos filhos, um dos descendentes de José, que descendia também de Jacó, Jacó que veio de Isaac, Isaac que veio do seu pai Abraão. Então os judeus são esse povo para o qual Deus tem uma aliança desde Abraão. E eles passaram por muitas perseguições ao longo da história, passaram por várias regiões, por vários lugares. Nós temos a chamada diáspora judaica, onde o imperador de Roma ordena que haja invasão em Jerusalém, e os judeus têm que se dissipar pelo mundo, e muitos deles foram morar na Europa, em outras regiões. E nós podemos aqui também tratar, no século XX nasce o Estado de Israel enquanto nação, enquanto Estado moderno, mas nós podemos também tratar do judaísmo enquanto religião. Aí nós vamos ter alguns tipos básicos, são muitas as ramificações, eu não vou falar de todas, mas basicamente nós temos o judaísmo ortodoxo, que é aquele que segue ao pé da letra as tradições judaicas, que segue os ensinamentos do Antigo Testamento, as tradições. Eles não fazem sacrifícios, porque hoje em dia não existe mais lá no templo em Jerusalém, mas eles seguem as tradições originais do judaísmo e esperam a vinda do Messias até os dias de hoje. Nós temos o judaísmo messiânico, esse surge a partir do século XX, a partir de alguns estudos de alguns rabinos, mestres do judaísmo. Essa ramificação, ela vê que o Messias ele já veio, que o Messias ele é Cristo. Eles acreditam que Cristo é o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Dentro do messianismo, do judaísmo messiânico, também existem várias sub-ramificações. Tem algumas ramificações que acreditam na Trindade, outras não. Tem algumas ramificações que acreditam que o cristão ele também tem que seguir as tradições judaicas, outras não acreditam nisso, outras seguem por outro entendimento, por outra vertente. Então você tem dentro do messianismo você também tem várias ramificações, vários pensamentos. Você tem ainda um outro tipo de judaísmo, que é um judaísmo que surge a partir do século XVIII, no Iluminismo. Alguns dos judeus, as ideias judaicas deles se misturaram com ideias iluministas, que é aquela filosofia secular que prega a razão como elemento de última análise para todas as coisas. Posso resumir o pensamento iluminista assim. Também, é claro, aqueles ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, entre outras coisas. Também o iluminismo ele era contra a monarquia, foi responsável por revoluções. Então aí você pode estender para muitas outras coisas. Esse pensamento na ciência, na filosofia e na religião também influenciou alguns judeus. E aí você tem esse judaísmo iluminista, também é uma outra ramificação do judaísmo. E nós poderíamos ainda falar também do judaísmo da Cabala. A palavra Cabala significa recepção. Esse é um judaísmo um pouco mais filosófico. Eles misturam alguns
conceitos filosóficos, e aí eles acreditam que se você pratica certos ritos, se você tem determinadas condutas, você pode adquirir um conhecimento e isso trazer melhorias para a sua vida. Poderia falar aqui de outros grupos, judaísmo é uma coisa muito ampla, mas eu vou parar aqui, eu creio que já vai servir para o seu maior entendimento a respeito dos judeus e, por seguinte, também o seu maior entendimento do Antigo Testamento, o seu maior entendimento da Bíblia Sagrada e de todo este conjunto. Se você tiver gostado do nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para você receber as nossas notificações, de deixar o seu gostei, de compartilhar com aquele seu amigo que gosta de estudos bíblicos. Um abraço para você e até os nossos próximos vídeos.